Olá pessoal, está começando mais uma aula de matemática do sexto ano. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema de numeração. Vamos lá. Então acompanhem comigo, nós vamos falar um pouquinho sobre a história dos números. Investigar a origem dos números é investigar a origem da humanidade. Há 50 mil anos, as pessoas viviam em grupos pouco numerosos, alimentavam-se da caça, da coleta de frutos e raízes e abrigavam-se em cavernas e grutas para proteger-se do tempo e dos inimigos. Elas não plantavam, não criavam animais, nem construíam suas casas. Os homens nessa época viviam em cavernas e grutas e não existia a ideia de número, mas eles tinham a necessidade de contar. É fácil imaginar que, quando iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou madeira para cada animal ou fruto capturado. O homem fazia no osso ou num pedaço de madeira um risco. Com o passar dos anos, esse modo de vida foi se alterando. O homem deixou de ser apenas caçador e coletor de alimentos e passou a ser agricultor. Assim evoluiu. A agricultura e o pastoreio provocaram inúmeras mudanças na vida do homem, que passou a se organizar e a viver em grupos, reservando alimento para atender a população que crescia. Com o sentimento de propriedade de animais, terra, produtos dela extraídos, desenvolveu o comércio rudimentar e o sistema de trocas. É possível pensar que, para controlar o rebanho e ter certeza de que nenhuma ovelha havia fugido ou sido devorada por um animal selvagem, os pastores usavam pedras. Cada ovelha, por exemplo, que saía para pastar, correspondia a uma pedra. O pastor colocava todas as pedras em um saquinho e no fim do dia, à medida que as ovelhas entravam no cercado, ele ia retirando as pedras. Que susto levaria se, após todas as ovelhas entrarem no cercado, sobrasse alguma pedra. Daí decorre a palavra cálculo, que em latim quer dizer contas com pedras. E assim, pessoal, contando objetos com outros objetos, o homem começou a construir o conceito de número. O corpo humano também teve um papel importantíssimo nesse processo, pois a relação da ideia de contagem com os dedos da mão, por exemplo, 5 dedos, correspondia a 5 peixes, 5 bastões, 5 animais e assim por diante. A associação entre dedo e número até hoje está presente na palavra dígito, proveniente do latim digitus, que significa dedo. Muito bem. Então, sistema de numeração, pessoal, ele é um conjunto de regras e símbolos usados para representar números. Então, cada povo adotava um sistema de numeração. Então, o primeiro que nós vamos ver hoje é o sistema egípcio. Então, acompanha comigo aqui. O sistema egípcio, pessoal, ele é composto pelos seguintes símbolos numéricos. Então, eles utilizavam símbolos que eles usavam no dia a dia. Então, a característica de cada sistema é esse. Cada povo utilizava símbolos do dia a dia. Então, no sistema egípcio, nós temos o quê? Um bastão corresponde a uma unidade. 2 bastões, 2 unidades. 3 bastões, 3 unidades. 9 bastões, 9 unidades e assim por diante. E, para representar o 10, eles utilizavam este símbolo que é parecido com um calcanhar. Então, o calcanhar era 10, uma corda equivalia a 100 unidades, a flor de lótus, 1.000 unidades, o dedo indicador, 10.000, o girino, 100.000 e o egípcio, 1 milhão, certo? Então, nós vamos ver o quê? Cada símbolo ele se repetia no máximo 9 vezes. Por exemplo, 9 bastões, 9 unidades. Já para o 10, nós tínhamos um símbolo só que era o calcanhar, certo? Então vamos ver como nós podemos escrever os números a seguir. Acompanha comigo aí. Letra A, o número 32. 32 então é o quê? 30. Como é que a gente poderia representar o 30? O 30 seria 3 calcanhares. 10 mais 10 mais 10. 30. E o 2, como é que seria o 2? Nós usaríamos 2 bastões, certo? Então seria 2 bastões. Tudo bem? Então vamos acompanhar o segundo exemplo. Letra B, 1105. Como é que nós representaríamos no sistema egípcio o número 1105? Então vamos lá. Ó. O 1000 é a flor de lótus. 100, como é que a gente representava o 100 no sistema egípcio? A corda. E o 5 seria 5 bastões. Tudo bem? 3, 4, 5 bastões. Tudo bem? Então observa aí, pessoal, a diferença para o nosso sistema para o sistema egípcio. Já dá para ter uma noção a diferença entre eles. Usavam muitos símbolos para representar esse nosso dígito que nós conhecemos hoje. Tudo bem? Outro sistema também é o sistema romano, pessoal. O sistema de numeração romano, ele usava letras maiúsculas do alfabeto latino para atribuir valores.
Os numerais romanos são utilizados para representar capítulos de livros, datas de acontecimentos históricos, séculos, em nomes de reis e papas. Esses símbolos são 7, pessoal, são quais? A letra I representava uma unidade, o V, 5 unidades, o X, 10 unidades, o L, 50, o C, 100 unidades, a letra D, 500 e M, 1000 unidades, certo? Então vamos ver algumas características do sistema de numeração romano, tudo bem? As letras I, X, C e M, pessoal, são as únicas que podem ser repetidas até no máximo 3 vezes. Por exemplo, para representar o número 3, nós usaríamos 3 vezes a letra I. Para representar o 30, nós usaríamos 3 vezes o X, 10 mais 10 mais 10. Para representar o 300, seria 3 vezes a letra C, 100 mais 100 mais 100, tudo bem? A letra, pessoal, que for escrita à esquerda de outro de maior valor será subtraída. Então, acompanhe comigo aí. Para representar, por exemplo, o número 4, a gente escreveu 5, o V, e à esquerda do V a gente colocaria o I. O I não vale 1, então 5 menos 1, 4. Tudo bem? Para representar o 40, nós iríamos escrever o L, que vale 50, e à esquerda uma letra de menor valor, que no caso seria X, que vale 10. Então, 50 menos 10 dá 40. Tudo bem? Outra característica também é ao contrário. Se você colocar a letra à direita de outro de maior valor, ela será adicionada. Nós vamos somar, tudo bem? Então, por exemplo, para escrever o 6, nós iríamos colocar o V, que vale 5, e a letra I, que vale 1. 5 mais 1, 6. Agora, para escrever o 60, nós usaríamos o quê? O L, que vale 50, com o 10, que é X. 50 mais 10, 60. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver agora alguns exemplos como é que nós podemos escrever, por exemplo, o número 675. Tudo bem? Então, acompanhe comigo aqui. O número 600, nós usaríamos o quê? D, que é 500. 500 mais quanto? Mais 100. 500 mais 100 dá 600. O 100, pessoal, é o quê? A letra C. Então, 500 mais 100, 600. Tudo bem? 70. 70, pessoal, é o quê? É 50, letra L, mais 20, XX, ok? E o 5 a gente usaria a letra V. Tudo bem, pessoal? Vamos ver mais. Agora, pessoal, nós vamos entrar no nosso sistema. O nosso sistema de numeração, ele é o sistema indo-arábico, ok? Ele recebeu este nome porque surgiu entre os hindus e foi difundido pelos árabes. O sistema de numeração que utilizamos, ele é posicional e contado de 10 em 10, ou seja, ele é decimal, ok? Então, no sistema decimal, pessoal, nós utilizamos 10 algarismos para identificar as quantidades. A contagem é bem mais fácil do que os outros sistemas que foram criados, pois eles interagem o tempo todo, formando qualquer número que quisermos, ok? Então, são esses, acompanhe comigo aí, esses 10 algarismos que formam o nosso sistema de numeração decimal. A partir deles, do 0, do 1, do 2, do 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nós podemos formar todos os outros números, ok? Muito bem. Basta sabermos, pessoal, que existem casas para as unidades, dezenas, centenas de milhares, milhões, bilhões, trilhões e assim sucessivamente, e que os números são formados de acordo com essas posições. Tudo bem, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos acompanhar. O número 528. Cada número, pessoal, ele está em uma ordem. Nós temos a ordem das unidades, das dezenas, centenas simples, por exemplo, depois milhares. Então, 528. O 8 está na unidade, o 2 está na dezena e o 5 está na centena. Beleza? Vamos lá. Então, nós vamos treinar um pouquinho tudo que foi falado hoje, certo? Então, a primeira questão é o quê? Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, mas a República só foi proclamada em 1889. Como são representados esses dois numerais utilizando algarismos romanos, hein? Vamos parar um pouquinho para pensar. Então, vamos lá. Primeiro número é a chegada dos portugueses ao Brasil, que foi em 1500. Como é que a gente representava o 1000 no sistema de numeração romano? O 1000 era o M. E o 500?
500 era a letra D. Então, 1500 seria MD, ok? O próximo é a Proclamação da República, que foi em 1889. Então, 1889, 1000 é a letra M. Para representar os 800, seria 500 mais 300, ou seja, então nós utilizaríamos 3 letras C, ok? 80, pessoal, seria 50 mais 3 letras X, ok? E o 9 seria o I com o X. O X vale 10, o I está escrito à esquerda, então 10 menos 1 seria 9. Tudo bem? Então vamos lá para a segunda questão. Um carteiro identificou o número em uma residência, 10.060. Neste número, o algarismo 6 ocupa qual ordem, pessoal? Pensa um pouquinho aí e vamos lá para a resposta. Acertou quem disse dezena simples. Então, nesse número, o algarismo 6 ele ocupa a ordem das dezenas. Tudo bem? Vamos para mais uma. Terceira questão. Você observou que existem diferenças entre o sistema de numeração estudados. Cite uma diferença entre os sistemas romano e decimal. Então, você vai escrever no seu caderno e vai mostrar para o seu professor. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar o portal Eduque e até a próxima. Tchau, tchau.